Tudo que Deus tem para você é maior que você. Você não tem capacidade de fazer e você não tem apoio. Tudo que Deus tem para você é maior que você. Você não tem capacidade para fazer e você não tem apoio. E é por isso que todos os dias você vai acordar e dizer: eu dependo de Ti, Senhor. Nós vamos aprender hoje, de forma bem objetiva, que Deus pode matar a minha fome, apesar de tudo à minha volta estar seco. Deus pode suprir a minha necessidade, apesar de tudo à minha volta estar morrendo. Eu espero que essa palavra pegue o seu coração, amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 7. 1 Reis 17, 7. Quem está comigo aí? Você que está online, seja muito bem-vindo. Escreva aí no chat: eu quero ouvir a palavra de Deus. Escreva aí, compartilhe esse link, mande para o máximo de pessoas que você puder. E escreva aí, interaja aí com a gente. Diz assim então a palavra, 1 Reis 17, 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então veio a palavra do Senhor através a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para que eu beba? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça outro para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e para a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Eu sinto algo de Deus aqui nesta noite. Escute, eu acredito com todas as minhas forças que apesar do lugar onde eu estar seja um lugar ruim, Deus pode me sustentar. É por isso que você não pode comparar sua vida com a vida de ninguém. É por isso que você tem que entender que Deus só chama um homem, Deus não chama uma multidão. Deus olha para Elias e diz para ele: o riacho secou, há um tempo de seca, todos estão sofrendo por conta da iniquidade. Deus olha para Elias e diz: eu vou te mandar para um lugar que eu vou sustentar você. Elias já tinha comido carne da boca do corvo e já tinha tomado água do riacho de Querite, mas agora o riacho secou, a carne acabou, e Deus diz: eu tenho um lugar para te sustentar. Eu imagino que Elias deve ter dito: uau, eu sou um escolhido. Deus escolheu um lugar para mais uma vez me sustentar. Eu vou porque, uau, aqui já deu para mim. Deus preparou um lugar de sustento. Mas quando ele chega no lugar que Deus disse que iria sustentá-lo, há fome no lugar. Uau! O lugar onde Deus vai me sustentar, há fome. Você precisa abrir sua mente, porque muitas vezes as respostas que Deus tem para você não se parecem com aquilo que você tem em mente. Porque se alguém diz para mim que eu vou para um lugar e lá esse lugar vai me sustentar, a primeira coisa que eu imagino que tem naquele lugar é comida. Eu imagino que aquele lugar tem algo para mim. Mas você não pode
imaginar que o caminho por onde Deus vai te levar, aquilo que Ele te prometeu, está sempre direcionado àquilo que você imagina. Eu aposto que Elias, quando Deus disse, vá a Sarepta, lá eu preparei alguém para te sustentar, eu imagino que ele deve ter pensado, uma mansão, empregados, cheiro de picanha, eu vou chegar no quintal, vão haver servos, vai haver uma pessoa trazendo aqui, como eu tomei um café maravilhoso aqui na igreja da cidade, vai haver alguém com uma bandeja dizendo, o senhor aceita um pão, o senhor aceita um refrigerante, o senhor aceita um luxo? Não, mas quando ele chega lá, ele vê fome. Escute, se você quer servir a Deus piedosamente, você tem que entender que a maioria das respostas que Deus tem para os seus problemas não se parecem com aquilo que você imagina. E isso não pode ser um problema para você. Você não pode pôr Deus numa caixinha. Você não pode fazer Deus alguém que você diz a Ele o que tem que fazer. E talvez alguns aqui estão sofrendo porque você diz, eu fiz uma campanha, eu jejuei, eu orei, e as respostas de Deus para mim não se parecem com o que eu imaginei. Mas não é porque não se parece com o que você imaginou que Deus está falhando. Você não pode imaginar o final da história pelo capítulo atual. E eu vim lá de São Paulo aqui para São José para dizer para você, não julgue o que Deus vai fazer pelo que você está vendo hoje. Você não sabe o que Deus está fazendo. Calma, calma. Não tem ar-condicionado na casa da viúva, não tem piscina, não tem picanha, não tem nada, e Deus diz, você vai ser sustentado daqui. O que você faz quando aquilo que Deus diz que vai fazer não se parece com aquilo que Ele diz que vai fazer? Deus olha para você e diz, é a sua empresa, eu vou prosperar. E você chega e vê funcionário pedindo a conta, e vê os boletos chegando, e o faturamento caindo, e você diz, o que Deus diz não se parece com o que eu vejo. E quem sustenta a sua alma? Deus nunca nos pediu para andar por vista, Deus sempre nos pediu para andar por fé. Eu quero dizer para você, Deus vai colocar você em lugares confusos, Deus vai levar você para lugares estranhos, Deus vai colocar você em lugares que a matemática não explica nada, ninguém entende nada, para você ver que Ele não precisa da matemática, Ele não precisa que seja normal, Ele não precisa que seja entendível, Ele é o que é, Ele faz. Levante sua mão para cá. Você está vendo Deus por um ângulo errado, você está querendo entender Deus numa lousa, você está querendo entender Deus numa lógica. Ele está acima de tudo, os pensamentos dele são maiores do que os nossos. E eu vim aqui hoje para dizer, hoje os teus milagres estarão desbloqueados, porque você vai entender, não é o lugar, é quem está falando com você. Eu chego onde Deus falou, eu não vejo nada, eu vejo um barraco, eu vejo uma veinha com 2 cambitos balançando, eu vejo uma mulher que não parece conseguir cuidar de si mesma, e Deus diz que ela vai me sustentar. Essa é a resposta para a minha seca? Essa é a resposta para a minha fome? Deus responde a você, você está exatamente no lugar onde eu quero que você esteja. Porque quando eu quero fazer milagres, eu aumento a necessidade. Quando eu quero fazer milagres, eu aumento a escassez. Milagres não nascem de fartura, milagres nascem de escassez. Milagres, e Deus me trouxe aqui para dizer, eu tenho fome de milagres, eu tenho pressa de realizar milagres para escancarar a minha glória através da sua vida. É a escassez que vai fazer você ser desafiado, é a escassez que vai fazer você olhar por um ângulo que você nunca olhou, é a escassez que vai fazer você crer na minha palavra como você nunca creu. Mexa-se, suas necessidades estão aí por uma razão, a escassez está aí por uma razão.
Deus está desafiando sua fé. É como se Ele falasse: eu não estou te dando uma outra alternativa. Ou você crê em mim ou você quebra. Ou você crê em mim ou você morre. Eu estou aumentando a escassez porque eu quero fazer algo que não é natural. Não é natural uma viúva passando fome ser a resposta para a minha fome. Não é natural. Quando eu acabo de fazer o meu financiamento imobiliário, eu ser mandado embora. Não é natural. Quando eu começo um processo na igreja de me tornar um voluntário, dentro da minha casa Satanás se levanta, e gente que sempre me amou começa a me odiar. De repente as coisas começam a ficar escassas, e nós começamos a dizer: será que Deus acertou mesmo? Será que Deus me ama mesmo? Mas onde foi que Deus escondeu a dor da conversa? Quando foi na Bíblia que Deus escondeu a dor das conversas? Pregadores escondem a dor da conversa, líderes algumas vezes escondem a dor da conversa, mas Deus nunca escondeu a dor da conversa. Ele disse: haverá dor, mas eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu acho lindo Elias, porque ele deve ter olhado e ele estranhou. Elias olha para aquela mulher e diz para ela: eu estou com sede. Eu estou com sede. Ele começa a gerar uma necessidade maior naquela casa. Ué, Deus falou que é aqui que eu vou me sustentar. Problema seu, se vire. Eu estou fazendo o que Deus mandou. Havia uma seca. Água era um recurso raro. Elias é um estrangeiro. Ele não é um morador de Sarepta. Ele está passando por ali. E a mulher deve ter, a Bíblia não diz que ela reclama quando ele pede água. Ela deve ter pensado: tá bom. E ela deve ter pensado: uau, será que você não assiste televisão? Será que você não vê o que está acontecendo nos jornais? Aqui está uma seca danada, nós não temos água nem para nós. Você aparece do nada no meu portão e me pede água. Mas ela não reclama, ela talvez reclama em pensamento. E enquanto ela vai buscar água, Elias aumenta a escassez. Elias diz: ei, por favor, além da água eu quero comer também, me traga algo para comer. A água ela conseguiu ficar em silêncio, mas quando ele pede comida, ela não aguenta. Ela vira para Elias e diz: você sabe quem nós somos? Hello? Você não está vendo as outras famílias? Você não está vendo os corpos amontoados pelos cantos da cidade? Você não está vendo que quando você chegou aqui, eu estava pegando 2 pedaços de madeira para preparar a minha última refeição com o meu filho? Peraí, a água eu até consigo dividir com você, mas a comida não. E não é porque eu sou ruim, e não é porque eu sou pão dura, não. E não é porque eu tenho avareza, é porque eu não tenho. Eu vou fazer fogo. Nós vamos comer o que tem. Agora, observe que Deus não está ali só para tratar a vida de Elias. Deus está ali para tratar a vida daquela mulher. Fala comigo: pobreza pode ser geracional. Que eu saiba, eu como para ficar forte. Que eu saiba, eu como para ter energia. Mas a mulher diz para Elias: nós vamos comer e nós vamos morrer. Por que ela diz isso? Porque todos os vizinhos estão morrendo. Há pilhas de corpos amontoados pela fome. Ela entende que o que vai acontecer com ela é o que está acontecendo em Sarepta. As pessoas estão morrendo. Então, apesar de eu ter um pouco de comida, eu vou comer e vou morrer. Porque eu não consigo acreditar que, se tudo está ruim, não é possível que fique bom comigo. E eu quero dizer para você que ainda que todas as pessoas à sua volta estejam morrendo, se Deus quiser te manter vivo, Ele vai te manter vivo. Mas ela está contaminada, porque a cabeça dela tem uma pobreza geracional.
A geração dela está empobrecendo, a geração dela está morrendo. E aí a gente não fura a bolha. Como todo mundo na minha família divorcia, eu acredito que se eu divorciar, eu faço parte de uma sina. Como todo mundo da minha família morre de câncer, então se eu pegar um câncer, tá tudo bem, faz parte da minha genética. Todo mundo na minha casa tem problemas na área com filhos rebeldes. Então se o meu filho, e aí como a pobreza é geracional, como a maldição é geracional, eu estou comendo, mas eu vou morrer. Por quê? Porque todo mundo morre. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que o teu milagre não depende do que está acontecendo na casa do lado, na casa do outro lado. Deus tem um compromisso com você. E hoje, apesar da seca estar em sua volta, Deus vai matar a fome da sua vida. Levanta a mão. Você vai furar a bolha na tua família. Você vai ser o primeiro de muitas coisas que teu avô não foi, teu pai não foi, e você vai ser. Seus filhos vão ser flecha. Você vai quebrar paradigmas. Você vai chegar muito mais longe. Eu quero declarar em nome de Jesus: Deus tem aumentado a sua escassez para você desapegar do que os olhos veem e depender do que vem do trono do Pai para a tua vida. Nós vamos comer e morrer. Mas o que eu acho lindo é, Elias ouve a mulher falar assim: eu não tenho para te dar. Mas Elias fala que sim, ok, mas ainda assim vai lá e faz o primeiro bolo para mim. Eu entendo a sua gravidade, mas Deus falou que eu vou comer desta casa, e eu vou comer dessa casa. Eu entendi a situação, dramática, séria, mas o primeiro lanche é meu. O primeiro lanche é meu. Deus não tem dó de você. Ele te deu Jesus. Como Ele pode ter dó de você? Nossas lágrimas podem sensibilizar pastores, líderes, pai, mãe, mas Deus não tem dó de nossas lágrimas. Ele nos deu Jesus. Se você acha que não tem o suficiente, é um problema todo seu. Mas a minha Bíblia diz que Ele não dá um fardo maior que a gente possa suportar. Se a gente não suporta é porque a gente simplesmente é frouxo. Porque o meu Deus não erra na medida. Até mesmo a coleira do diabo está nas mãos de Deus. O diabo não pode te atentar de um jeito que seja impossível de você resistir. Elias olha para aquela mulher e diz: eu sinto muito pela sua gravidade, mas Deus falou que eu vou comer desta casa. Vai lá e o primeiro pedaço é meu. Sabe o que eu acho lindo? Elias não levanta a mão e diz: oh, eu vejo do céu uma prosperidade vindo para essa casa. Oh, eu vejo uma provisão chegando. Não, não, Elias não diz nada para essa mulher até então. Ele diz: me traga o primeiro pedaço para mim. O primeiro lanche é meu. Ele não dá esperança para ela antes de pedir o lanche. Ele não fica prometendo nada para ela. Ele apenas diz: obedeça. Me dê o primeiro lanche para mim. Tá bom, você vai morrer? Morra. Mas primeiro me traz o lanche. Primeiro eu vou comer. Eu vou comer primeiro. Do que esse texto está tratando, gente? Do que esse texto está tratando? Ele está tratando de uma mentalidade doente, que colocou na cabeça que vai morrer, que colocou na cabeça que é incapaz, que colocou na cabeça que acabou os recursos. Porque todos os exemplos das pessoas que conheço, que passaram pelo que eu passei, quebraram, morreram, faliram, não deu certo. Esse texto está falando de uma mentalidade que Deus está desafiando hoje, dizendo: você tem um monte de exemplos de coisas que não deram certo, mas com você vai ser diferente. Você vai ser diferente. E para ser diferente, o primeiro pedaço é meu. Aqui está o segredo desse texto. Não é o que aquela viúva deu ao profeta, mas é o que ela deu primeiro. Não é o que ela deu, é o que ela deu primeiro. Like splash, we ignite. Hands up, feet take flight. Feels like a dream high in the sky. All beats we can't hide. Rhythm flows, we slide. Neon lights are guide. We own this night, unstoppable ride. Shining star bright as can be.
que desbloqueou a vida dessa mulher não foi o pão que ela deu, mas foi o fato de ter dado o pão primeiro. O pão primeiro desbloqueou o milagre. Não é apenas dizer, tá bom, eu vou te dar um pedaço, mas primeiro eu vou comer, o meu filho vai comer, e o que sobrar eu dou para você. Porque nós somos assim, nós somos românticos. Talvez se eu estivesse lá, eu ia dizer, Elias é um carrasco. Será que Elias não consegue ter dó de uma viúva com um filho? Que homem insensível, vai trabalhar, vagabundo. Deixa essa coitada aí. Porque é assim que a gente faz. Quando a gente está mal, a gente dá uma cama para a pessoa deitar. É ou não é? Quando a gente não está bem, alguém diz para nós, deita que eu vou te dar comida na cama hoje, não precisa levantar para almoçar. Mas quando Elias está deitado e Deus leva a comida para ele, Deus não diz coma e levante, Deus diz para ele levante e coma. Porque toda a dor que te faz deitar é uma dor que você vai eternizar. Por que alguns estão traumatizados há 40 anos? Porque se deitaram para o trauma. Por que alguns não conseguem perdoar há 30 anos? Porque se deitaram para a falta de perdão. Elias diz para ela, a sua situação é grave, mas eu não vou ter dó de você, porque quem tem uma palavra não é digno de dó. Deus disse que desta casa haverá comida. Eu também sou como você, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu carrego uma palavra, e eu prefiro carregar uma palavra do que ter certeza do que os meus olhos veem. Eu prefiro confiar na boca de Deus do que confiar nos meus olhos. Eu prefiro confiar na boca de Deus do que confiar nos meus ouvidos. Eu prefiro confiar na boca de Deus do que confiar no meu coração. E eu pergunto para você hoje, em quem você está confiando? O médico disse, amigos disseram, a sua experiência disse, mas Deus está dizendo, do lugar mais improvável, eu vou sustentar você. É disso que esse texto está falando. Esse texto está ensinando eu e você a vivermos milagres numa estação seca. Milagres não são gerados por profecia. Milagres são gerados por prioridade. Eu vou repetir. Milagres não são gerados por profecias. Você já tem profecias demais. Nós já ouvimos sermões suficientes. Nós já lemos a Bíblia bastante. Nós temos pregações de todos os lados. Milagres não nascem de profecias. Elias não levanta a mão e diz, eis que estou profetizando chuva, eis que estou profetizando milagre. Não, Elias diz, me traga o primeiro pedaço. A sua vida não precisa de mais profecias. A sua vida precisa de prioridades. Não é orar, é orar primeiro. Não é cantar, é cantar primeiro. Não é falar com Deus quando eu já falei com todo mundo, é falar com Deus primeiro. Não é vir à igreja, é vir à igreja primeiro. Não é servir, é servir primeiro. Não é falar do amor de Deus quando eu já falei do Corinthians, do Palmeiras, do Santos. Não é falar do amor de Deus primeiro. É entender que eu não mudo uma estação seca apenas com profecia, mas eu mudo uma estação seca com prioridades. E eu sei que todos nós amamos Jesus, todos nós somos apaixonados por Jesus, mas algumas vezes o primeiro pedaço não é para Ele. Algumas vezes o primeiro pedaço é para a dor. Algumas vezes o primeiro pedaço é para o cansaço. Algumas vezes o primeiro pedaço é para o passado. Mas hoje eu quero declarar para você, entregue o primeiro pedaço para Ele. Ah, pastor, mas eu estou triste. E quem diz que para você entregar o primeiro pedaço você tem que estar feliz? E quem diz que para você levantar a mão e adorar você tem que estar feliz? Você acha que toda vez que eu levanto a minha mão para adorar eu estou feliz? Você acha que toda vez que eu venho à igreja eu estou contente? Você acha que toda vez que eu venho para a casa de Deus eu tenho vontade? Mas eu aprendi que não são minhas emoções que comandam a minha fé. A minha fé não precisa do que eu sinto. A minha fé precisa do que Deus me pede. E hoje Deus manda eu te dizer aqui hoje, entregue o primeiro pedaço. Quer prosperar, quer crescer, quer que eu levante um manancial no teu deserto? Entregue para mim primeiro. Chore para mim primeiro. Humilhe-se diante de mim primeiro. Não é para o marido, é para mim primeiro. Não é para a esposa, é para mim primeiro. Não é para o patrão, é para mim primeiro. Não é para o remédio, é para mim primeiro. Para mim, quer milagre, arrume as suas prioridades. Arrume. Faça o lanche primeiro. Procure primeiro.
clame primeiro. Eu sei que algumas vezes a nossa carne treme, porque a nossa cabeça, a nossa emoção é como uma criança mimada. A gente imagina as coisas, a gente observa os outros, e a gente fica esperando os sinais. É muito difícil confiar num Deus que não se vê. É muito difícil confiar num Deus que eu não toco. Algumas vezes é mais fácil confiar em quem eu toco, em quem eu vejo. Algumas vezes é mais fácil eu me apoiar em alguém que está na minha frente. Mas você quer algo natural ou sobrenatural? Algumas vezes nós somos doidos, porque quem olha para uma mulher que está passando fome, fazendo um lanche para um estranho, ele é louco, ela é doida. Mas eu não vou esperar bagunçar toda a minha vida para pôr Deus na minha vida. Eu não vou esperar meu casamento estar perto de desistir para eu buscar a Deus. Você sabe que eu já fiz muitos casamentos na minha vida. E algumas vezes quando vou fazer casamento, os noivos chegam e falam: pastor, eu amo muito o senhor, mas o buffet é caro, a gente tem horário para entregar o salão. Se o senhor puder fazer aquela pregação leve, rápida, eu digo: ok, o casamento é seu. Eu realmente não faço casamento longo. Mas quando o casal está em crise, me liga 3 da manhã: o senhor pode nos atender com urgência? Aí dá vontade de dizer: no seu casamento eu não podia falar nada. Tem aniversários que nós vamos de criança, que quando o pastor chega parece que chegou um ET. Porque eles falam: e agora como é que nós vamos soltar o funk? E agora como é que nós vamos servir a cerveja? O pastor está aqui, oh meu Deus, que ele vai embora logo. E eu escuto pelos cantos: o pastor está aí, né? Tem que fazer a oração. Tem que fazer a oração. Mas todo velório imploram para eu fazer uma oração. O senhor pode fazer uma oração? O senhor pode orar por mim, ora por aquele, ora por aquele. Porque nós temos o péssimo hábito de pôr Deus nos nossos finais, no nosso final, na nossa desgraça. E a mentalidade desta viúva, Deus estava mudando tudo nela, dizendo: eu não vou ter dó de você, me dê o primeiro pedaço ainda com a barriga roncando. É tudo ou nada. Não é dizimar quando está tudo bem. Eu quero ver você dizimando primeiro. Esses dias as pessoas procuram: pastor, esse mês eu não consegui dizimar. Como se a gente tivesse que dar satisfação para o pastor. Como se o pastor: desculpa pastor, eu falo: me peça desculpa, o dízimo não é meu, é do Senhor. Mas nós, porque temos um tempo de seca, colocamos Deus no fim. Mas é a prioridade que muda tudo. Eu amo o Salmo 143 verso 8, que diz: faz-me ouvir o teu amor leal pela manhã, pois eu confio em ti. Pela manhã, mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti eleva minha alma. Você sabe que o dia para Deus não começa quando o sol nasce, mas o dia começa quando o sol se põe. Lá na criação a gente vai perceber que foi tarde e manhã, primeiro dia, tarde e manhã, segundo dia, tarde e manhã. Os trabalhos de Deus não começam quando o sol nasce. Os trabalhos de Deus começam quando o sol se põe. E quando o sol se põe, você vai dormir. Deus começa os trabalhos dele em você quando você deita. Por isso que ele dá o sono ao justo. Por isso que você algumas vezes chega em casa exausto, cansado e acorda renovado. Por isso que algumas vezes você chega em casa dizendo: eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. E quando você tem compromisso com Deus, você acorda cheio de ideias, cheio de alternativas. Porque quando você inicia o teu dia, Deus já começou na madrugada a cuidar de você, renovar você, restaurar você, abençoar você, ungir você. Por isso que Satanás quer roubar o teu sono.
Por isso que eu não posso dormir brigado, por isso que eu não posso dormir no sofá, por isso que eu não posso dormir discutindo, por isso que o diabo quer perturbar o meu sono, porque os trabalhos de Deus começam quando o sol se põe. Por isso que eu preciso colocar Deus em primeiro lugar da minha vida em tudo que eu faço. Agora escute, quando ela vai obedecer o profeta, e ela vira para buscar o primeiro pedaço, e aqui eu quero concluir. Aí Elias libera a palavra. Escute, Elias diz: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia que o Senhor fizer chover. Enquanto tudo estiver em seca, você vai ter sustento. Agora escute, não tem recurso novo. Deus não está dizendo: olha, está vindo um caminhão de farinha para sua casa, e vai vir tanta farinha, tanta farinha, tanta farinha, que você vai ser uma empresária da farinha. Olha, está vindo 2 caminhões pipa de azeite, eis que estou vendo um recurso chegar. Não, Deus está dizendo: sabe essa panela que tem um pouquinho, sabe essa botija que tem um pouquinho, ela vai continuar sendo a mesma panela, com o mesmo pouquinho de azeite e o mesmo pouquinho de farinha. Eu não vou trazer algo grande para você, mas eu vou te dar um potencial que o teu pouquinho não vai acabar. Você sempre vai ter um pouquinho. Esses dias eu estava lendo essa palavra e eu lembrei da minha vida. Em todo o meu ministério, Deus nunca me deu muitos recursos. Nunca. E não é à toa que quando as pessoas olham para aquilo que nós temos, elas sempre acham que a gente faz alguma coisa estranha. Um tempo atrás falaram: eu acho que na Lírio eles lavam dinheiro, porque não é possível eles terem o que eles têm, o prédio que eles têm, o que eles têm. Alguma coisa errada tem. Normalmente as pessoas falam que a igreja rouba dinheiro. Agora não, a igreja tem dinheiro. Não dá para entender, porque quem olha para nós sempre tivemos pouco. E eu vejo no meu ministério que Deus nunca me deu um armazém de farinha. Deus sempre me deu uma panelinha, que eu como o dia inteiro e digo: Senhor, acabou. E Ele diz: coloque a mão de novo na panela. E quando eu coloco, eu digo: uau, a mesma porção que eu comi está lá. Deus está dizendo para essa mulher: eu não vou te dar mais, mas aquilo que parece estar acabando, não vai acabar. É a mesma panela, é a mesma botija. Você vai usar, você vai usar, você vai usar. E as pessoas vão dizer: tadinho, é tão pouco o que você tem, e dessa semana ele não passa, dessa semana ele não passa, ele vai quebrar essa semana, porque eu sei o quanto ele tem. Eu fui na casa dele, eu conheço a história dele, eu sei o que ele está passando, eu sei que ele não tem estrutura para enfrentar o que ele está passando. Mas 2 dias debaixo dessa pressão, ele vai cair no calmante. Mais 3 dias ele vai embora de casa, e você simplesmente não quebra, e você simplesmente não morre, e não tem nenhum recurso chegando, e não tem nada acontecendo na sua vida, e não tem mais dinheiro, mas simplesmente a força que você tem, ela não acaba. Tudo bem, é uma força pequena, mas ela não acaba. Tudo bem, é uma fé pequena, mas ela não acaba. Tudo bem, é uma persistência pequena, mas ela não acaba. Tudo bem, é um salário que você ganha pequeno e não acaba. E as pessoas dizem: eu ganho muito mais do que você, e você faz muito mais do que eu. Como pode? Mas o meu salário não acaba, porque Deus não está me dando um armazém de farinha. Deus está dizendo: da tua pouca força eu farei uma fonte inesgotável. Alguns não terão a força de Sansão, alguns terão a força de uma viúva, onde o teu pequeno não acaba. É por isso que algumas pessoas chegam aqui na igreja sofridas, abatidas, mas na hora do louvor levantam as mãos e choram, porque elas falavam: hoje eu não vou aguentar chegar na igreja, de um dia eu não vou ter força. Mas ao longo do tempo, cada hora que eu acho que vou parar, a força volta para a panela. A panela nunca esvazia. Eu não sei quanta farinha Deus vai te dar, eu só sei que a farinha nunca vai acabar. Deus hoje está dizendo para você: arrume tuas prioridades. Deus vai te dar um potencial. Arrume as tuas prioridades. Algumas vezes eu olho para algumas pessoas e me pergunto: como ele consegue louvar com tão pouco?
Como ele consegue servir a Deus com tão pouco? Como ele consegue sorrir com tão pouco? Como ele consegue dançar com tão pouco? Como ele consegue fazer o que faz com tão pouco? Mas você não faz ideia do potencial que tem na panela. Você não faz ideia do potencial que tem na botija. Eu encerro esse sermão lendo o Salmo 91:7 para você. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, e nada o atingirá. Se você arrumar as suas prioridades, apesar da seca continuar à sua volta, Deus pode matar a sua fome. E eu quero declarar que a sua vida vai confundir muitas pessoas, porque alguns acham que o milagre está no muito. Essa semana eu fiz uma oração dizendo: Deus, eu não quero riqueza. Eu não quero riqueza. Eu não quero riqueza. Eu quero prosperidade. Eu quero ter a sensação de que eu não tenho falta de nada. Se o Senhor quiser me manter com essa panelinha a vida inteira, se o Senhor quiser me manter com essa botijinha a vida inteira, eu só peço uma coisa: não deixe que acabe. 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 Se o Senhor não quiser me dar muito, só não deixe o que eu tenho que acabe. Não deixe que acabe a minha fé. Não deixe que acabe a minha adoração. Não deixe que acabe. Eu não quero que acabe. Não deixe que acabe. Eu me lembro do dia que chegou um pai trazendo um filho endemoniado. Jesus está em cima do monte, e os discípulos tentam expulsar e não conseguem. E depois eles vão perguntar para Jesus. Jesus desce, expulsa o mal, e o jovem é curado. E eles perguntam para Jesus: Jesus, o porquê que nós não conseguimos expulsar? Jesus diz: está vendo essa montanha aqui? Sim. Jesus acabou de descer dela. Jesus disse: se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem mandar essa montanha se mover. O que Jesus está dizendo? É que você não precisa ter uma fé proporcional ao tamanho do seu problema. Não é porque você tem um problema de tamanho de montanha que você tem que ter uma fé montanha. Você está entendendo? A gente acha que porque tem que ter um Golias, eu preciso ter uma espada de 5 metros afiada, mas eu posso derrubar Golias com uma pedra. E é por isso que a gente desanima, porque o problema é grande, eu preciso ter uma fé grande. Deus está dizendo: você não precisa ter uma fé grande, você tem que ter uma fé eficiente. E o que é uma fé eficiente? Arrume suas prioridades. Arrume. Sabe aquele dia que você não tem a mínima vontade de vir para a igreja? É nesse dia que você vai. Sabe quando você não pode liberar uma oferta? É nesse dia que você vai liberar. Sabe quando você tem tudo para desistir? É nesse dia que eu não vou desistir. Sabe quando eu tenho tudo para jogar tudo pro alto? É nesse dia que eu vou dar o primeiro pedaço para Ele. Porque não é profecia, é prioridade. Fala comigo: é prioridade, é prioridade, é prioridade. E eu sei que alguns aqui vieram cansados para esse culto, alguns aqui vieram com fome, mas você veio dar o seu primeiro pedaço. E eu tenho uma palavra: apesar da fome estar à sua volta, hoje Deus coloca potencial na tua panela. Hoje Deus coloca potencial na tua panela. Hoje Deus coloca potencial na tua panela. Você pode ficar em pé. Eu quero orar por você. Eu nunca tive muito na minha vida, mas nunca acabou o que Deus me deu. Nunca. Sou filho de uma mãe leprosa. Minha mãe morou no leprosário muitos anos. O pré-natal da minha mãe foi negligenciado. Eu nasci de 10 meses. Não sou filho de jumento, mas nasci de 10 meses. Me jogaram lá em Guarulhos.